Qual é a melhor forma de se proteger de alguém manipulador? Simples, conhecendo as técnicas que essas pessoas utilizam. Entenda que eu, pelo menos, eu não sei você, mas eu sempre parto do princípio de que as pessoas são boas, de que nós estamos tentando construir algo positivo durante a nossa vida. Mas infelizmente, nem todo mundo é assim. Existem pessoas que são consumidas pela ganância, pelo orgulho, pela vontade de causar o mal. E infelizmente, elas estão em uma boa quantidade por aí. Por isso, entendendo que elas existem e que você pode ser um alvo de uma delas, hoje nós vamos conversar sobre uma técnica muito interessante, extremamente cruel e perigosa, conhecida como gaslighting. Para a gente mergulhar nesse assunto, vamos começar do começo. Oi, eu sou o Júlio, sou psicólogo, aqui falamos sobre comportamento humano. Se você não me conhece, quer saber mais quem eu sou, veja o link aqui embaixo, tem o meu site, você pode conhecer toda a minha trajetória ali e também os outros serviços que eu ofereço também, certo? Bom, por que eu estou falando desse tema aqui hoje? Porque me parece que existem muitas pessoas que estão sob situações de relacionamentos abusivos e são incapazes de sair dessa situação. A gente vai falar sobre isso com calma ao longo do vídeo, tá? Eu vou explicar para você que técnica é essa, da onde ela vem, como ela funciona, quais são os sinais que nós podemos observar de que talvez você esteja sendo vítima e como sair dessa situação. Mas a maioria das pessoas que está lá no fundo do poço, que não sabe como sair, geralmente sequer percebe que está em um relacionamento abusivo. Por isso, juntos, o primeiro passo para você batalhar contra isso é adquirir conhecimento. Então, comecemos pelo começo. Gaslighting vem de um filme chamado Gaslight, de 1944. Esse termo ele foi cunhado por conta desse filme porque no filme existe um enredo muito interessante. O que acontece é que há um marido e uma mulher, e o marido ele quer roubar as joias e as obras de artes que a mulher tem, porque a mulher é muito rica, vem de uma família muito rica. E o que ele faz? Ele começa a tirar uma joia do lugar, tirar um quadro do lugar, e quando a mulher pergunta pra ele, ué, onde é que tá tal coisa que estava aqui? Ele disse que ela nunca esteve ali antes. Ele falou, não, mas nunca teve joia nenhuma aí, nunca teve um quadro aqui. E a mulher, por achar que o marido ama ela começa a questionar a sua própria sanidade. Porque veja, meu marido não vai mentir pra mim, ele não vai me enganar, então talvez eu tenha me confundido. Ou seja, é daí que vem essa ideia. Gaslighting nada mais é do que a técnica onde você acaba sendo vítima de um manipulador porque ele te convence que você está errado o tempo todo. O problema disso é que esse é um mecanismo muito perigoso, porque como eu disse, a vítima sequer percebe o que está acontecendo. Algumas vezes você pode estar sendo manipulado sem nem mesmo saber e pior, piorando a sua saúde mental no processo. Talvez agora você se pergunte, pô, Júlio, mas por que alguém faz isso, né, cara? Por que as pessoas gostam de manipular umas às outras, né? Bom, meu caro, os motivos são inúmeros, né? Pode ser ganância por dinheiro, pode ser orgulho, pode ser satisfação pessoal, necessidade de controle, simples ato de querer causar mal a alguém. A gente mergulhar nesse assunto vai nos levar a um caminho que a gente vai passar um tempão conversando. Hoje eu não quero falar sobre malevolência, mas uma coisa eu te garanto, tá? Grande parte dos manipuladores hoje sofre de transtorno narcísico. Se você quiser um vídeo onde eu posso falar sobre o que é o transtorno de identidade narcísica, a gente pode conversar juntos aqui em uma outra oportunidade. Mas vamos lá, vamos entender melhor então esse mecanismo para que você possa começar a avaliar se ele faz sentido para você. E a propósito, eu estou com a minha colinha aqui embaixo para que a gente não esqueça de nada, tá? Bom, o primeiro passo é entender que essa técnica ela funciona para um único cenário. O manipulador precisa ter um vínculo emocional com a vítima. Certo? Existem manipulações de caráter, por exemplo, como golpes financeiros e tudo mais, onde a pessoa não precisa de vínculo emocional nenhum. Ela pode simplesmente chegar lá e usar alguma técnica e enganar você, ir embora e roubar o teu dinheiro. Nesse caso, nessa técnica de gaslighting, você precisa de um vínculo emocional. Por quê? Porque a vítima, ela só se torna vítima porque ela acredita que o outro quer o seu bem. Então, esse tipo de técnica acontece geralmente entre marido e mulher e marido, entre amigos, porque existe o princípio do suposto carinho entre um e outro. Por exemplo, pô, se minha esposa me ama, ela não vai fazer mal pra mim. E aí é exatamente por eu ter essa crença que eu acabo me tornando vítima dela. Entende? É mais ou menos assim. E você talvez ainda não tenha entendido a seriedade que representa ser vítima de uma técnica como essa. Veja, existem inúmeros casos de suicídio causados por técnicas de gaslighting ao longo de anos. Sim, existem situações onde a pessoa está tão confusa, tão cansada, tão exaurida mentalmente, se julgando como a pessoa mais incapaz e incompetente do mundo, que ela entra num processo depressivo e ela tira a sua própria vida
por conta de mentiras causadas pelo outro. Então, nós estamos falando aqui de um buraco muito fundo, tá? Só que antes de ir para esse extremo, porque é óbvio, né, que quando a gente fala assim, você talvez esteja pensando, pô, Júlio, mas eu não ia cair nisso, como é que eu vou... Eu não ia me sujeitar nunca a essa ideia, como é que eu vou aceitar que o outro simplesmente vai começar a colocar mentiras na minha cabeça? Calma, veja, manipuladores são o que são porque eles são experientes no que fazem. Então eles nunca vão começar dando uma voadora no seu peito. Toda manipulação começa de forma sutil, pequenina, com pequenas tentativas que, uma vez validadas, vão fazendo o manipulador subir na escala de controle. E ele vai subindo, e ele vai subindo, até um ponto onde nós chegamos nesse cenário extremo que eu te disse. Quantas vezes você já não viu um caso infeliz de, por exemplo, violência doméstica, onde a mulher apanha do marido e ela se julga errada, e ela se julga até mesmo que mereceu ter apanhado? Isso é trágico, mas acontece. Isso porque essas técnicas são, infelizmente, muito utilizadas por pessoas ruins. Mas vamos lá, vamos começar a entrar em aspectos práticos aqui. Como é que você identifica que talvez você esteja sendo vítima de uma técnica como essa? Maravilha, estou aqui com a minha lista de sintomas, eu vou tentar trazê-los de uma forma bem clara para você. O nosso primeiro sintoma é a redução ao absurdo. É quando o manipulador tira sarro ou deprecia as opiniões da vítima. Geralmente ele faz isso dizendo que a pessoa tá louca, ou que ela não sabe do que ela tá falando, ou que ela tá viajando na maionese. Enfim, ele vai usar termos que tiram a opinião daquela pessoa como se ela estivesse perdendo a sanidade. Então, um exemplo bobo aqui, por exemplo. Imaginemos que você diz assim, pô, eu lembro daquela vez que a gente estava em tal lugar e a gente brigou porque você fez tal coisa. Aí o manipulador vai dizer assim, não, isso não aconteceu, você tá ficando louco? Isso nunca aconteceu, não sei de onde você tirou isso, não faz sentido, você tá pirando. E aí você então pensa, ué, será que eu tô pirando mesmo? Porque eu lembro, não, você tá louco, isso aí não faz sentido nenhum, pô. Então tá bom. Ou seja, o manipulador ele fica o tempo todo depreciando as opiniões do outro, falando que o outro não sabe do que está dizendo. Isso é muito característico de manipuladores que usam essa técnica. Uma segunda técnica aqui é a técnica da ameaça de rejeição total. Ou seja, é quando o manipulador diz o seguinte, ó, eu vou te dizer aqui, tá? Se você me largar, eu te garanto que você nunca vai encontrar alguém que ature o tanto que eu aturo você. Olha, a sua vida vai acabar se você se separar de mim, porque você tem um monte de problema e só eu que aguento. Sou eu que aguento passar pelos absurdos que você faz o tempo todo. Perceba que o manipulador aqui ele tem como interesse falar para a vítima que se a vítima sair do controle dele, a vítima para de existir. Ela não tem chance de sobreviver fora do alcance do manipulador. Essa é uma técnica muito comum porque ele fica ameaçando o quanto a vítima vai perder se o manipulador sair de sua vida. Próximo ponto. Discurso vazio. Esse é muito interessante. O manipulador, quase que de forma proposital, ele fala uma coisa e faz outra constantemente. Então, por exemplo, enquanto o teu marido fala que ele valoriza muito a honestidade, quando você está com ele em um lugar aleatório, você vê ele furando a fila e mostrando para você o quão esperto ele é. Isso não é à toa. O manipulador faz isso porque ele causa dilemas e conflitos dentro da sua cabeça. Porque você já está... Entenda que aqui é acumulativo, uma coisa não está separada da outra, não é como se fosse só um único fato. Tudo que eu estou te contando vai acontecendo ao mesmo tempo e em intensidades cada vez maiores. Aí você imagina, suas opiniões já são tiradas como se você fosse insano. Você muitas vezes sente que a vida não vai existir se você se separar dessa pessoa. E aí você vê essa pessoa falando uma coisa, fazendo outra, e você fica confuso, e você está num dilema constante. As coisas vão se acumulando e se tornando cada vez mais complexas, certo? Depois disso, nós vamos para acusações. As acusações são clássicas, né? Você acusa o outro do que você é. Então, um manipulador sempre vai falar para você que é você quem está traindo. Ah, eu sei que você me trai. Você deve estar me traindo, só pode ser. Ah, você está direto me contando mentira para mim, eu tenho certeza disso. Ou seja, são acusações que você é injusto, que você é infiel, que você não faz o que tem que ser feito. Então, quanto mais o manipulador acusa a vítima, mais a vítima fica cada vez mais estarrecida tentando entender se ela que não é errada da história. Porque ela fica o tempo todo pensando, pera lá, mas eu tô limpando a casa, eu tô cuidando da minha casa, e aí ele vem e fala que eu não limpei a casa e que ele que tá fazendo isso. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Perceba, a gênese aqui é sempre a vítima se questionando se é ela
quem está errada. Essa é a gênese dessa técnica, tá? Próximo ponto, constrangimento social. Veja, o manipulador faz comentários satíricos e sarcásticos na frente de amigos e familiares. Esse sintoma acontece quando você já está profundamente mergulhado na manipulação, tá? Entenda que o manipulador ele não quer que esse controle dele apareça para fora do ambiente íntimo. Ele quer que isso fique só entre vocês dois. Quando isso começa a aparecer para o público, seja família, amigos, é porque o negócio está bem fundo. Então, hora ou outra, ele vai fazer um comentáriozinho sarcástico, do tipo assim, poxa, sei lá, me falta algum exemplo aqui. Ah, não, mas a fulaninha aqui, ela é burra pra caramba. Sabe, comentáriozinho bobo, mas que é extremamente ofensivo, só que ele tem uma roupagem de humor, é uma roupagem de humor que esconde, de fato, uma ofensa muito pesada. Isso é característico, tá? Porque o objetivo do manipulador é constrangir a outra pessoa constantemente para que ela não tenha força para dizer, ei, peraí, não fala assim comigo, pô. O que você tá falando aí tá errado. E como o manipulador sabe que a vítima não consegue ter força, ele usa disso para continuar esse mecanismo de constrangimento. E por fim, o nosso último ponto aqui é a humilhação, onde o tempo todo o manipulador coloca a vítima como se ela fosse a última pessoa do planeta. Isso está muito próximo ali do nosso constrangimento social e das acusações, mas a humilhação já é um caso mais drástico. É onde o manipulador fala abertamente para a pessoa manipulada algo do tipo assim, você sabe que você não é nada, pô. Que sou eu quem sustenta você, que sou eu quem mantém a sua vida aqui. Quem é você para falar alguma coisa? Eu fico aqui te aturando o dia todo e você só fala bobeira. Ou seja, é humilhação atrás de humilhação. E aí nós estamos falando realmente de um relacionamento já não só abusivo, como potencialmente violento. Enfim, eu poderia trazer muitos outros mecanismos aqui, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo. O ponto principal aqui é que entenda que isso é sutil, é insidioso e geralmente a vítima não sabe que é vítima, certo? Aprenda isso. Agora, se você, depois de perceber tudo isso que eu te falei, percebeu que talvez você esteja numa situação como essa, como sair disso? Como você pode fazer para sair desse buraco onde esse manipulador te colocou? Bom, a verdade é que, estatisticamente falando, as chances de você sair sozinho disso são mínimas, tá? Entenda isso. São pouquíssimas as pessoas que conseguem sair de uma situação como essa com as próprias forças. Porque a técnica do manipulador reside em sugar a tua energia vital até o ponto onde você já não consegue mais pensar com clareza. Então, para essa pessoa sair dessa situação, ela vai precisar de ajuda de familiares, de ajuda de amigos, tá? Então, se você viu aqui os sintomas e falou assim, cara, tem sentido, esse negócio realmente pode estar acontecendo comigo. Converse com alguém que você ama e que você sabe que é uma pessoa boa para você. Chega para essa pessoa e fala, cara, eu tô sentindo isso, eu tô viajando, você percebeu alguma coisa relacionada a isso? Manda esse vídeo aqui pra pessoa e fala assim, ó, você já percebeu ele tirando sarro de mim em público? Você já percebeu ele fazendo isso ou isso comigo? Peça ajuda para as pessoas que você confia, obviamente além desse indivíduo que está te manipulando, tá? Por quê? Essas pessoas vão te estruturar e se elas realmente te amam, elas vão te abraçar e falar assim, vem pra cá, manda esse cara embora e a gente vai dar um jeito de resolver, certo? Então, não tem uma saída fácil. E o mais interessante disso é que quando você estiver terminando um relacionamento com um manipulador como esse, você vai se sentir culpado, você vai se sentir culpada. Você vai se sentir injusto, você vai se sentir culpado, você vai se sentir como se você fosse o vilão. Porque o que você vai sentir, o seu pensamento vai ser o seguinte, ó. Nossa, eu já sou uma negação, eu sou uma pessoa que não presta pra nada e eu ainda vou abandonar a única pessoa que me aturou e me deu atenção. E eu ainda vou acusar ela de ser a vilã da história. Nossa, como eu sou cruel. Pare com isso. Não é o caminho saudável. Você está sendo vítima. Entenda que, lembre-se, você foi construído estrategicamente para pensar assim por conta da manipulação. Então, quando você se afasta do manipulador, você vai sim sentir sentimentos de culpa e de que você é a pessoa que está errada na história. Lute contra isso, não faz sentido, não se deixe levar por essa sensação e eu tenho certeza absoluta de que se você passar por essa tempestade, você vai sair dessa prova de fogo e vai falar assim, caramba, consegui escapar. E você vai sair disso com uma lição incrível de, obviamente, evitar situações parecidas novamente. Tá bom? Eu espero que
essas reflexões e essa explicação tenha trazido alguma visão para você. Lembre-se que na vida nada é feito de forma imediata e intensa. Se você percebeu algumas coisas que eu falei aqui e associou elas à sua vida, vai com calma, não vai saindo tacando fogo em tudo. Pensa com calma, crie estratégias, porque veja, se você já está na situação, não adianta querer meter o louco agora. Você vai ter que pensar passo a passo, porque podem haver consequências. Você pode ter filhos na jogada, você pode ter patrimônio na jogada, então vai com calma. A melhor forma de derrotar um manipulador é manipulando ele. Então você vai ter que se fortalecer, pensar em estratégias e manipular esse cara, ou essa mulher, ou esse homem, whatever, para que ele saia da sua vida de uma forma que gere menos prejuízo possível, além do que ele já causou. Combinado? Se você tem algum relato sobre esse assunto, se você já passou por uma situação como essa, coloca nos comentários aqui embaixo, eu quero saber o que você tem a oferecer, porque a sua experiência de vida tem muito mais valor do que eu estou falando aqui. Então, coloca ali embaixo para que você possa dar uma olhadinha, tá bom? Para que, obviamente, as pessoas possam aprender com a sua experiência também. Bom, nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado pela sua presença, e é isso aí, eu acho que se tudo der certo, a gente mantém a nossa dinâmica de postar pelo menos de 2 a 3 vídeos por semana aqui. Veremos. Deixa virar o ano que a gente pensa com mais calma.